Depois de vários meses lendo com paciência e com atenção, até que enfim eu terminei o livro de Lucas. Eu, eu acho que essa foi a vez que eu li um livro da Bíblia mais demorado na minha vida. Primeiro por falta de tempo, segundo por estar lendo com atenção, sabe? Bastante atenção mesmo. Então, teve dias que eu peguei e li um ou dois versículos, teve dias que eu li um capítulo inteiro, mas a maioria das vezes eu li bem pouquinho, meditei. Algumas vezes eu aprofundei pesquisando por fora, estudando, mas a maioria das vezes eu simplesmente li. Eu tinha perdido o hábito da leitura das escrituras e quando eu decidi voltar lendo o livro de Lucas, que eu acho que é um dos livros que eu mais li da Bíblia. E um dos motivos é porque eu tinha parado no meio do caminho, das últimas vezes que eu tentei ler. Então eu queria encorajar você que às vezes tem pouco tempo, até, principalmente quem tem mais tempo, né? Mas que tem pouco tempo ou que acha que não entende. Eu acho que as coisas na verdade são mais de disciplina, são mais sobre pouco a pouco, todos os dias, sobre ser contínuo, sabe? Mas seja um ou dois versículos, mas seja uma coisa contínua, você sempre está ali, você sempre está cultivando aquilo, sabe? O que eu achei interessante foi que no final do livro de Lucas é a grande comissão e Jesus chama os seus discípulos, quando a gente compara a grande comissão nos quatro evangelhos, a gente vê alguns detalhes. Ele chama os seus discípulos de testemunhas e ele diz: vocês são minhas testemunhas, e começa a falar as coisas que ele deveria passar para se cumprir o que estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas. Um detalhe interessante. Depois, além de ele falar que os discípulos são testemunhas, que vai se cumprir as coisas que estão nos profetas, ele fala sobre o derramar do Espírito Santo. Fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E aí em cada um dos evangelhos fala um pouco dessa questão do derramamento do Espírito, que aconteceu em Atos 2, mas fala com características complementares umas das outras. No caso, quando você vê sobre isso, parece uma coisa meio nova, né? Parece que Jesus está fazendo uma coisa nova. Mas ele declarou que estava se cumprindo profecias do Antigo Testamento, dos Salmos, dos profetas e da lei. Quando você lê em Isaías 43, Isaías 44, você vê Deus falando com Israel e ele diz: não tenham medo. Quem anunciou essas coisas a vocês antes delas acontecerem? Aí ele vai dizer: vocês são minhas testemunhas, tanto no Isaías 43 quanto em Isaías 44. E aí o detalhe é, ele fala: eu farei com que água chegue no deserto, farei brotar água na terra seca, nos lugares secos, e começa a descrever lugares secos em que teriam água, lugares que nunca tinham água, que passariam a ter. E o detalhe importante é, em Isaías 43 ele fala só essa figura de linguagem, mas em Isaías 44 ele diz: eu derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, tal, tal, tal. Não tenham medo, vocês são minhas testemunhas. E falam de novo. Então, um dos contextos que Jesus estava dizendo que era cumprimento das profecias das Escrituras era o derramamento do Espírito. Então, quando Jesus fala, vocês são minhas testemunhas, Jesus estava falando, vocês são minhas testemunhas. Ele estava afirmando que os discípulos iam passar pelo cumprimento dessa palavra, do derramamento do Espírito. Depois ele falou mais claramente, né? O meu Espírito vai vir, eu vou enviar o Espírito e todas aquelas coisas que a gente vê em Atos 2. Só que o grande detalhe é, somos, como discípulos de Jesus, testemunhas do derramamento do Espírito. Então, é extremamente crucial que nós demos importância para qualquer tipo de missão, de qualquer tipo de coisa da palavra de Deus, ao derramamento do Espírito. Então é extremamente crucial, principalmente se tratando da grande comissão, ide por todo mundo pregar o evangelho, como fazer qualquer tipo de coisa em nome de Deus, não sendo testemunha, não só testemunha de coisas que a gente viveu de experiência, não, mas testemunhas e cumpridores da palavra do derramamento do Espírito. Nós precisamos do Espírito. Sem isso é impossível a grande comissão, sem isso é impossível a pregação